nosso Criador te abençoe infinitamente. Finalmente, estou de volta, né? Uma vocação no deserto. E vocês devem estar se perguntando por que este cenário agora. Pois bem, vou dar uma simples explicação, porque muita gente tem medo, né, do deserto. E todos achavam assim que deveria ter outro título, né? Muitos achavam que deveria ter outro título. Mas é a minha experiência, né? Eu não posso contar a experiência de outro, né? Então não seria original. Então é algo que eu experimentei, né? É algo que eu estou vivendo. Então eu vou falar disto, né? Do meu encontro, né, com Deus neste deserto. E por isso que minha vocação é no deserto. Então cada um escolhe onde vai se encontrar com Deus, né? Mas eu me sinto bem e à vontade e feliz nesse deserto. Então sejam todos bem-vindos novamente, que Deus nos abençoe e que possamos crescer juntos, né? E como todos nós experimentamos Deus, seja de uma forma ou de outra, e ainda tem aqueles que experimentam, mas faz questão de esquecer. Também tem esses, né? Uma vocação no deserto experimentou de outra forma. Sei que muitos aqui gostariam de que eu seguisse o padrão de tantos outros canais, os quais reza o texto, expulsa demônios, outros cantam, ou ainda aqueles que vê o demônio em todos os lugares, mais do que a Cristo, e tantos outros que podemos enumerar vários. Uma vocação no deserto fala que se ela fosse seguir este padrão, estaria sendo mentirosa, falsa com ela mesma. Consciente de que não foi chamada para isso. Então, a partir do momento que eu falo de algo só porque a mídia quer ou porque as pessoas se sentem bem à vontade, eu não estaria falando aquilo que eu experimento, né? Eu estaria falando algo para agradar. E não é o intuito deste canal. Ela diz que sabe muito bem que é mais fácil estar ouvindo coisas que massageiam o nosso ego, que sempre nos deixa no lugar de vítimas. E acredite, pessoas que já são doutoras nas vitimiosas, né? Então é muito fácil ouvir, né, canais e outros tantos, sei lá, você já está se sentindo vítima e que te ajuda mais ainda, né? A não sair deste quadro de vitimiose. Mas eu não posso fazer isso. Por isso, este cenário. Já que muitos de vocês pararam no deserto, naquele lugar, como tentação, onde Jesus foi tentado. Muita gente vê o deserto como isso. Ou então, um lugar de passagem. Pois bem, congelaram esta imagem e dizem, deserto é lugar de passagem. Tudo bem, isso é o seu pensamento. Ou você ouviu de outro. Você pensa assim ou você ouviu, né? Ou leu algo escrito. Eu vou explicar o que significa deserto para mim. Foi no deserto que aprendi a unificar as minhas palavras com as minhas atitudes, ou seja, a ser coerente. Por isso, aqui no painel, representa o leão como rei, aquele que domina sobre os outros, ou seja, o próprio Deus. O homem Jesus, que é Deus, que está ao meio. Que todos já conhecem por ele ser nossa salvação. Dizendo todo o tempo que só Deus salva, nenhuma outra pessoa tem este papel de salvar. Só Deus salva, nunca esqueçam disso. E o Cordeiro, lembrando a aliança que Deus fez com nós, o seu povo, simbolizando o grande sacrifício que Deus fez por nós. Porque o Cordeiro é Deus. Jesus é o Cordeiro e o Cordeiro é o próprio Deus.
No Antigo Testamento, o cordeiro foi o animal que Moisés sacrificou para agradecer a Deus pela libertação do seu povo. O cordeiro simboliza aqui a libertação da escravidão. Quantas vezes nós não estamos presas nos nossos próprios pensamentos ou escravizadas pelos pensamentos dos outros? Não é nem nosso, mas a gente faz questão de se manter presa, aprisionada, escravos daqueles pensamentos. Então, esta é a experiência que eu tenho de deserto. E você? Que experiência você tem? Não o que você ouviu falar ou o que você leu, mas qual a sua experiência? Portanto, não acredito que seja ruim ou que é um lugar de sofrimento. Muito pelo contrário. Se você nunca esteve no deserto, então você não se conhece e nem reconhece profundamente quem é Deus. Você pode até ter feito experiências profundas, mas acredite, você estagnou lá. Você se acostumou com esta experiência e ponto final. Já quem experimenta Deus no deserto, acredita. Sua alma não se detém a coisas que passam. Está sempre dando um passinho, porém jamais está estagnado, como a experiência da transfiguração. Mestre, vamos ficar aqui, armar uma tenda, né? Está tão bom, né? Eu não quero mais descer, mesmo sabendo que Deus é movimento, que Deus é ação. Então, muitas vezes a gente se acostuma e quer que Deus só faça o que a gente quer, o que o nosso ego quer, né? Então, assim, queremos tudo imediato. Experiência no deserto, não como castigo, né? Não como um lugar onde é tentada pelo demônio, mas uma experiência com Deus. Porque deserto é lugar de experiência com Deus, não com o demônio. Então, que Deus te abençoe